Boa tarde, pessoas lindas. Boa tarde, pessoas lindas. Meu chavão agora. A gente está começando mais um podcast do Vila, falando um pouquinho de artes, coisas e afins. E hoje eu tenho a honra de trazer essas três pessoas importantíssimas para a nossa cidade, para o Brasil e para o mundo. Uau! Vou botar isso no currículo. A gente está aqui com o Alexandre Simeone, que é o coordenador geral do FILO, Festival Internacional de Teatro. A gente está aqui com a linda Amanda Freire, coordenadora de produção. E aqui ao meu lado, Gerson Bernardes, produtor executivo. Sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo. E a gente vai falar um pouquinho sobre arte, festival, pessoas, enfim, tá bom? Um papo aberto aqui e a gente vai começar. Primeiro, eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação pessoal, né? De como vocês entraram e como vocês chegaram até aqui no Filo, né? Onde vocês começaram. Enfim, falem aí. Não, Pode por começar, favor. Lê. Não, Só porque eu sou mais velho? Assim? Coordenador geral. Você falou mais do geral. Do geral. De geral. forma geral, de modo geral. Eu, na verdade, cheguei em Londrina no final da década de 80. Há muito tempo atrás. Mas cheguei no final da década de 80 em Londrina. E me formei na UEL. E sempre tive envolvido na área de artes cênicas, né? Embora não tenha feito o curso de artes cênicas, não tinha ainda na UEL na época. Cheguei a trabalhar... É tempo. Quando fala mais velho, as pessoas... né? Mas é isso. Cheguei a trabalhar no Filo, isso em 90, se eu não me engano, 96 a 99... durante 3 anos, fazendo a parte de bilheteria do Filo também. Mas, como a gente está falando também de festival, o festival foi a primeira coisa que eu vi quando cheguei em Londrina. Oh. Com muitos espetáculos, espetáculo o dia inteiro, aquele calçadão tomado de artistas, e isso me deslumbrou muito, assim, né? E me fez ter mais certeza do que eu queria estar nessa parte de artes, né? E quando você chegou, você já era artista? Não era artista ainda, não, Uhum. era... moleque, quase moleque. Um menino. Menino, né? Mas eu ainda tinha pretensões de estudar administração. Achei que eu ia para esse lado. Acabamos, né? Mas, e aí foi isso, assim, assistia muito espetáculo. Teve dia de assistir 5 espetáculos seguidos no mesmo dia. Uau. Então, era muito bom isso, assim. E aí, quando eu tive essa possibilidade de trabalhar, ver por dentro, ver como funciona também. Depois disso, trabalhei 20 anos no Sesc, né, na programação do Sesc. Tá dentro disso, né? Nesse meio tempo desses 20 anos, conheci o Gerson Lambreta Bernardes, que está aqui conosco. Depois você vai explicar o Lambreta. Num projeto do Sesc, a gente se conheceu e um tempo depois acabamos formando o Triolé, né? E desde 2018 estou no Triolé com o grupo e na ASPA, que desde o ano passado, desde 2022, realizou o Filo. Explica um pouquinho, assim, para quem está ouvindo, o que é o Triolé e a outra que você disse? A ASPA, que é a associação. O Isso. Triolé, o Triolé é o nosso grupo de palhaços, que sou eu, Gerson e a Amanda, que faz a produção do grupo. O grupo nasceu em 2010 e nós temos espetáculos aí, né, em repertório, a gente viaja, temos um espetáculo aí para estrear, mas a gente vai na legal. Conversa aí, né? Vamos. E a ASPA é a Associação dos Profissionais de Arte, que existe desde 2007. Ela representa alguns artistas, alguns grupos, e a Vila Triolé há 10 anos, né? Que a Vila Triolé existe há 10 anos. Fica onde a Vila Triolé? A Vila Triolé fica na Vila Industrial, pertinho da Avenida Arthur Thomas, na região oeste de Londrina. Legal. E desde o ano passado, desde 2021, final de 2021, a gente firmou um termo e ela representa o Filo por 3 edições, né? Por 3 anos aí. Olha. Então, seria basicamente isso, mas a gente ainda vai entrar nesses assuntos Vamos sim, aí. Bacana. E aí, quem vai? Amanda Freire. Ficamos jogando a bola pro outro. Bom, eu cheguei em Londrina em 2011, também não sou daqui. De onde você é, Amanda? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Mas eu não vim para estudar, eu vim com família e todo mundo e fui ficando. E não sou formada na área de artes. Meu primeiro
contato com o mundo da produção foi no Kizomba. Na época, a gente fazia uma festa mensal, né? Uhum. E dali eu trabalhava no SESI também. E o projeto que eu trabalhava se mudou para dentro do Centro Cultural do SESI. E daí eu comecei a ter mais proximidade com a área, com produção. E fui, em 2017, trabalhar com os meninos lá na Vila. Uhum. E fazendo a produção do grupo também. E desde então estamos aí, fazendo tudo junto. Que bacana. Agora você. Agora eu. Eu sou o Gerson, o Alexandre me chamou de Lambreta porque é o meu nome de palhaço, é como a gente se chama, mais do que de Gerson nos bastidores. Ah, é? É. Intimidade. Eu vim para Londrina, acho bem semelhante, assim, uma época muito diferente, porque eu cheguei em Londrina em 2005, já faz um tempinho também. Uhum. Eu vim para fazer a faculdade de Direito na UEL, pensando em ter algo mais sólido. Eu já queria trabalhar com artes, eu já tinha uma experiência com teatro escolar, com teatro infanto-juvenil. Ah, o bichinho já tinha picado, já. Fazia Eita, tempo. Desde muito cedo, assim. Eu tive a sorte e o privilégio de estudar numa escola em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, que tinha o curso de teatro, assim. Que bacana. E era bastante tempo, assim, era bem vigoroso o curso. À noite funcionava uma faculdade particular com um curso de artes cênicas, ensino superior, então tinha muita troca, tinha muito elemento cênico desse curso, né? Salas preparadas, então tive essa sorte. E vim para cá para fazer o curso de Direito, mas querendo tabelar com as duas coisas e, obviamente... Você teve que escolher. Nem tive que escolher, eu fui escolhido. Foi orgânico, assim, era muito natural que as Legal. coisas que eu quisesse me envolvesse mais com a parte das artes, e eu sempre gostei da palhaçaria, sei lá por quê, esse bichinho também já tinha me picado também. Lá também não? Picou aqui? Eu trabalhava com animação de festas lá, trabalhei 4 anos com animação de festa, aí tinha... É engraçado, assim, tinha um palhaço diferente do que eu pesquiso aqui em Londrina, que eu fui pesquisar, mas acho que tinha muitas coisas que eu ainda trago de lá, assim, sobreviver em uma festa infantil. O que não é nada fácil. Já trabalhei também, eu sei que não é. Quem nunca trabalhou Quem no mundo nunca, das né? artes com festas infantis? Sobreviver a uma festa infantil dos mais variados tipos e perfis. E chutes na canela. Chute na canela, risco de cair na piscina por algum Sim. tio bêbado que puxa a galera pra te jogar. É uma maravilha. Um dia a gente vai ter que fazer um podcast só por festa. Vamos me fazer? traz. Eu tenho- Vamos. Inclusive essa da piscina realmente... Conta eu aí fui pra jogado. gente, aproveita já que Já? você... É isso, tem alguém que tá um pouco alterado e tem essa ideia. Vamos jogar? Eu era moleque. E acabou, aí eu tinha que entrar na onda. Eu mesmo puxei, porque eu falei, é inevitável, né? Então vamos me jogar na piscina. Vamos jogar o palhaço da piscina. Isso Esse foi o aconteceu. pensamento do Isso ser? aconteceu. Pois é. Ai, Alguém gente, teve que essa cara ideia. malvado, não é mesmo? Depois virou, eu acho que eu consegui me sair bem, que virou uma festa em torno disso, assim. né? Gostei. Mas eu não tava muito feliz, até porque eu preciso secar a roupa pra ir embora, secar os sapatos de palhaço. Nunca é fácil. Mas tudo bem. Mas tirando isso, eu já tinha uma conexão, assim, com a palhaçaria. Mas o que eu acho que é engraçado, aí já voltando pro Filo, né? Uhum. Depois de algum tempo aqui em Londrina, comecei a fazer contato, comecei a fazer curso, oficina, tentava entrar nos grupos e tudo mais, e acabou dando certo. Hoje em dia, comecei a trabalhar com a Lê e também com o Plantão Sorriso. Uhum. E eu trabalhei com você, Simone. Comigo? Será? Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, uns 20 anos A gente atrás. trabalhou juntos no Plantão Sorriso. Foi. Enfim, e aí na mesma época, eu e o Alexandre coordenava um grupo no Sesc, Uhum. e eu comecei a fazer aula lá, inclusive me formei lá, né, já nessa pesquisa da palhaçaria com o Alê, e aí, depois de muitas provas e testes, ele achou que eu era capaz, zoeira. Olha, é coordenador geral mesmo. Não, brincadeira. Não, a gente já tinha bastante afinidade, e aí a gente resolveu ir pra cena junto.
Ah, que Estamos aí legal. até hoje, no meio do caminho, a gente encontrou a Amanda. Mas em relação ao filho, é muito engraçado, que o Ale colocou, né? Que foi a primeira coisa que ele assistiu. Eu lembro quando eu cheguei em março, em Londrina, de 2005. E mais 2005. ou menos em junho teve o Filo. E eu não sabia, eu não vim pra cá por conta do Filo. Eu não sabia que tinha um festival de teatro. Eu vim porque foi a faculdade que eu passei. Mas eu... Você passou na UEL? Passei na UEL. Você terminou o curso? Terminei o curso. Olha, um ainda- advogado. Advogado, tenho a OAB ativa, Olha! trabalho... para os nossos trabalhos, não sou um advogado no dia a dia, mas Te acaba... ajuda, de repente. Acaba que bastante. nos outros trabalhos, no Filo, Claro. mas na Aspa, no Triolé, eu acabo Legal estando isso. próximo da parte jurídica, editais, contratos e afins. Recursos. Recursos. Recursos Legal. nos editais e tudo mais. É um sério palhaço, esse É, homem. É um palhaço não. sério. Nem Ele fica tímido. Ele se disfarça de advogado de vez em quando. quando né? precisa, eu tenho um grupo de WhatsApp com bastante gente que se formou comigo, que entende mais do que eu, e eles me ajudam bastante. Ah, é? É uma equipe de É uma apoio. equipe de apoio. Legal. Exato. Que bacana. Enfim, mas quando eu vi o Filo em 2005, eu lembro direitinho dessa frase, é por isso que eu tô aqui, assim. Por isso que porque tinha esse lance de fazer o curso de Direito e tentar as artes cênicas, tentar o teatro por conta, assim, Sim. fazendo curso e tudo mais. Sim. Sempre tive isso em vista. E quando eu vi o Filo, eu falei, foi para isso que eu vim para Londrina. Ah, assim, que do legal. destino, sei lá. Uau, gente. Pra quem acredita. Que místico isso. Achei legal. Na época eu Eu acho que eu era acredito. mais, mas... Parou esse discurso pro podcast? Não, mas... Você viu só? Você viu? Uma coisa mística. Gente, Vamos fazer um negócio É místico. tudo mentira, nem fiz faculdade nem nada. É tudo brincadeira de palhaço, gente. É brincadeira. Não, é verdade, Mas isso realmente aconteceu. Lembro direitinho do impacto, assim, Calçadão, Ouro Verde, e 2005, falei, nossa, que coisa gigantesca. Quantos espetáculos, né? Como a Ale falou, de assistir 5 por um dia. Sim, De maratonava, né, os começar espetáculos. uma tarde na praça e depois ia pro Zaqueu, tinha espetáculo aqui no Vila Rica antes da reforma, Sim. tinha no Ouro Verde, depois tinha na usina 10 horas da noite e ainda tinha o cabaré pra quem Ainda tinha o aguentava. cabaré. aham. E eu lembro muito... O Núcleo 1, você era da época do Núcleo 1 não ainda? cheguei aí do Núcleo 1. Você era? Não lembro. Sim, Se opa. eu fui, eu não lembro. Assim, eu lembro direitinho desse... Se eu fui, eu não lembro, é bom, né? Isso porque ele não bebe, né? Imagina se ele beber. Não, foi o que eu pensei. Na verdade é que assim, eu lembro direitinho de descobrir esses lugares. Eu lembro, eu e uma amiga, na época, subindo, eu morava perto da UEL, essa amiga também, a gente parou, por exemplo, aí ali na Funcart. Na Circo Funcart. Uhum. Já ali na Souza Naves, a gente desceu ali no Vicente Rijo. E subiu a pé a JK até a Souza Naves. E desceu a Souza Naves até a Funcart. Eu não conhecia nada da cidade. Você ficou conhecendo nesse rolê, então. Acabei conhecendo esses espaços do Filo nesse lugar. Lembro a primeira vez que eu fui na usina, né? Na usina cultural. Lembro direitinho, assim, de chegar lá e ver esses espaços. E lembro muito fortemente do Ouro Verde, assim. E ficar no calçadão ali esperando o Ouro Verde abrir pro espetáculo. Isso em 2005. Isso em 2005. Depois, né, obviamente fui conhecendo mais, mas não cheguei a conhecer o Núcleo 1. Se tinha alguma coisa em 2005, talvez eu tenha ido. O Núcleo 1. Não liguei o nome ao espaço. Enfim. Mas é isso, essa foi a minha... Falei demais já, hein? Não, Lucas, mas a gente tá aqui Lucas, pra isso. corta aí, Depois a gente edita. Gente, mas então tá, vocês contaram um pouquinho de vocês, da trajetória de vocês, né? E assim, e como que foi essa transição dessa coordenação, de como vocês conseguiram assim, então tá, a gente tem um contrato com o Filo agora por 3 anos. Como foi essa negociação? Como é que isso se fundou? Como que aconteceu isso? Se não, a gente vai pegar o Filo pra gente. É uma coisa assim, né? Claro, obviamente, que isso não é, vem cá que eu quero agora. Não, mas como que foi a conversação disso? Como que vocês chegaram até agora no Filo nessa nova coordenação, vamos dizer assim? Uhum. Quem quer contar? Eu vou começar Vai que até você já- fazendo... Adoro hoje, né? Tá demais, Entregando né? tudo. Bora, entrega tudo pra gente. Vai lá. Podcast. Legal, gostoso. Não, acho que é até interessante. Eu acho que eu quero falar, assim, porque isso é algo que realmente, sei lá... As pessoas têm curiosidade de saber, né? Sim, E é sim. importante a gente falar. Eu acho
Caiu meu celular agora, desculpa. No chão. Não tem problema. Acho que é interessante esse pensamento, assim, né? Pegar o filo pra gente, assim, né? E o que a gente pode dizer desde já, assim, a gente não acredita que o filo seja nosso. Sim. A gente tem... Acho que nessas primeiras falas dá para ver assim, o nosso envolvimento com arte e cultura na cidade. Nós somos profissionais, artistas da cidade. Né? Nós temos um carinho muito grande pelo filo. Acho que, como a Ale colocou, a Amanda colocou, como eu coloquei, no meu caso, eu me entendi artista pelo filo. Assim, então, ao ver o filo, né? Ao acompanhar o filo, assim, é isso que eu quero da minha vida, sabe? Então, apesar, acho que assim... A gente vai contar melhor sobre a partir de que momento a ASPA passa a fazer a organização do festival. Isso. Mas a gente realmente entende que assim, o filo a gente brinca que o filo é uma entidade, não sei nem se é politicamente correto usar o termo. Não existe política. Mas é uma persona, é uma personagem, sei lá como colocar isso, assim, que tem uma alma pulsante. Com certeza. Né? Pelo menos é como a gente enxerga o festival, assim. E passar a organizá-lo, né? Pelo menos nesse período que a gente tem acertado junto à AMEN, que é a detentora dos direitos de organização do festival, né? A associação que tem os direitos, né? O festival nasce na UEL. Certo. E depois passa a ser organizado pela AMEN, né? Associação dos Amigos da Cultura e da Anjinha. Agora não me corta, não vou saber também. Já, todo mundo do Paraná, Associação dos Amigos de Arte e Cultura do Norte do Paraná, se não me engano, Arte é e isso. Cultura do Paraná, legal. Se eu errei, desculpa aí, AMEN, não foi por mal, não. Mas a AMEN passa a ser a detentora dos direitos do filo e nos procurou, né, para nos consultar, para saber se a ASPA teria condições e teria interesse em assumir a organização do filo por 3 anos. Este foi o meio. Esta foi a proposta inicial, o começo da conversa. Teve uma série de documentação que a gente precisou estudar. À época e atualmente ainda, tanto no final de 2021 que essa conversa aconteceu, já se tinha uma expectativa da realização do festival ainda em 2021, por conta da Secretaria de Cultura, que é o Promic, né? A Prefeitura de Londrina é o patrocinadora do festival na edição do ano passado e na edição deste ano. Então tinha essa expectativa do festival. Afinal não, porque ainda acho que nem acabou em termos práticos, né? Mas ainda já no processo da pandemia já mais branda, né? Já com vacinas e tudo mais. Então já tinha também essa possibilidade de se retornar a ter eventos e atividades e tudo mais. Ufa, né? Sim, para nosso lado, né? Claro. Para Vila Rica eu sei que também. Para todo mundo, né? Mas já se estava buscando meios e maneiras de se fazer eventos, de se voltar a ter atividades culturais com a presença do público. E aí a gente aparece nesse momento em conversa com a AMEN, em conversa com a Prefeitura, né? Foram muitos documentos, né? Que precisaram ser validados, inclusive pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura, Controladoria, para afirmar que a AMEN é a detentora dos direitos do filo e poderia ceder para a ASPA, a nossa associação. E é isso, assim, na verdade, eu acho que convém colocar que esse foi o processo. A gente tem os direitos de organização do filo junto com a AMEN. Certo. E junto com muita gente que fez o filo, né? Não só pessoas associadas da AMEN, né? Mas acho que cabe colocar isso também, que a gente também conversa com pessoas, né? O Borracha, que é o diretor técnico, participou de... A gente fez um podcast com ele, vocês viram? Foi legal. O Borracha já esteve aqui. Sim, já esteve aqui. Sem número de edições, em várias funções nas edições do filo. Ainda o diretor técnico, porque também é nosso parceiro na ASPA, né? Enfim, acho que vale colocar isso, que com muita gente, com muita gente a gente acredita que o festival acontece, mas é para muita gente, porque ele não é da gente. Sim. Ele não passou a ser nosso, a gente tem os direitos para organizá-lo. Por 3 edições, foi a edição 2022, edição 2023. Em 2022 já eram vocês, então? Já éramos nós, Já. E só pegando o gancho... Você quer?
Não, só finalizar isso, que esse foi o processo. Aí eu acho que a Amanda e a Lê podem complementar. E pegando esse gancho que o Gerson falou, né, que vocês já pegaram 22, agora veio 23 e 24. O que vocês acharam que melhorou, obviamente, eu acho que devido à vacina, eu acho que 22 pode ter sido, eu quero que vocês contem um pouquinho como foi, e a diferença de 22 para agora, como é que foi? Quanto público, quanto apoiadores do Filo, patrocinadores, como é que foi isso, gente? Vai, Amanda, por favor. O ano passado a gente fez o festival, foi a nossa primeira edição, e a gente tinha um valor bem menor, metade do valor que a gente teve esse ano para realização. Nessas 2 edições a gente não contou com outros patrocinadores, então somente o Promic, né, como patrocinador. E isso impacta no que a gente consegue programar, né? Então, a gente teve uma programação ano passado, acho que de 20 espetáculos, né? 20 apresentações. 20 apresentações. 20 apresentações? Isso. Quais foram os locais no ano passado, vocês lembram? O ano passado foi na DAC, no Ouro Verde e Cadeião. No Cadeião. Sesc Cadeião. Cadeião. E esse ano a gente já conseguiu dobrar, né? O ano passado teve alguma peça, alguma coisa internacional? Algum espetáculo internacional? A gente conseguiu trazer o Tomate, que é um palhaço Da Argentina. Legal. E esse ano a gente já conseguiu dobrar, então a gente fez 41 apresentações. Olha, é mais legal. Que dobrar. É mais que dobrar, claro. Dobrar seria 40, mas foi 41. Né, Exato, meu amigo? Que legal. A gente teve 4 espetáculos internacionais ou com coprodução, né, internacional. E para o público, eu acho que deu uma diferença bem grande, assim. Eu lembro do ano passado, os corres de produção ia atrás de máscara, ia atrás de álcool em gel, ia atrás de qual decreto estava valendo para o Ouro Verde. Que mudava quase sempre, né? Sim. O que a UEL estava, né, colocando como norma. Sim. Então, ainda, por mais que a gente já tivesse com vacina, ainda tinha esse cuidado, né? A gente via muita gente com máscara ainda. O medo ainda pairava, né? Sim. Então, a gente teve uma adesão grande o ano passado, de público, mas ainda tinha esse distanciamento, né? E esse ano, realmente, acho que com as vacinas e com tudo mais, assim, foi muito tranquilo. Então, a gente teve bastante espetáculos em salas e, assim, acho que a adesão foi muito boa também, né? Esse ano a gente teve um público de aproximadamente 17 mil pessoas. Isso que nós íamos perguntar. 17 mil pessoas? Diretamente. Que legal. Então, E no ano passado? 7.500. Olha... Faz a conta, esse é mais do que o dobro também. Mas... Também é mais que o dobro. Mais que o dobro. E esse ano a gente conseguiu também trazer bastante coisa de rua. Então, a gente conseguiu trazer intervenções, um espetáculo grande para fazer na praça. Eu acho que essa diferença principal, assim, do ano passado para esse, né? Que bacana. Que era uma vontade nossa já o ano passado. A gente não tinha orçamento. E outra, a gente estava pegando pela primeira vez. Então, muita coisa a gente também estreando. A gente estava se entendendo dentro dessa persona Filo, né? Assim, desse evento que é grande, que gera uma expectativa na cidade, nas pessoas, né? E que todo mundo se sente um pouco dono. Que todo mundo se sente um pouco dono, exatamente. E o ano passado a gente não... Acho que a gente teve uma apresentação na rua ou 2, se eu não me engano. Esse ano já foram 11 apresentações, né? Esse ano a gente teve a parceria com o Espaço Vila Rica, que também foi importante, que é um espaço maior, que comporta mais pessoas, né? Então isso também foi legal, essas diferenças, assim, né? Mas isso é uma construção, é legal, é sempre legal a gente também colocar isso, assim, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Não é mágica, não. Isso tem uma construção, são conversas, né? São negociações, são projetos, então tudo isso você tem que, agora mesmo nós finalizamos essa edição, estamos em prestações de contas, em organização final, mas já pensando para frente, já buscando contatos, já pensando o que pode ser feito. Nada definido ainda, mas você já tem que começar a pensar, e inclusive em orçamento.
Sim, né? sim. Como a gente amplia esse orçamento, né? Então também tem tudo isso, assim, né? É um trabalho que não para, né? Isso é legal falar, assim. Claro. Embora o Filo aconteça durante esse ano, no caso aconteceu, são 16 dias acontecendo, mas o núcleo organizador, ele não para em nenhum momento. Entre uma edição e outra, durante esse período de um ano, entre uma edição e outra, não tem um prazo que você fala, agora eu não estou fazendo nada. Não estou fazendo fila agora. Não tem como, porque você tem que estar em constante trabalho, planejamento, em conversas, né? E quantas pessoas nessa equipe que não param, por exemplo, ficam trabalhando de um ano para o outro? Vocês têm uma conta, assim? Quantas pessoas? Sim, o núcleo, hoje somos nós 3, o Luiz Bertipalha e a Jaqueline Seglin. Certo. A Renata Ishizato faz a produção administrativa, então ela ainda acompanha esse período de pós, né, a prestação ela de ainda contas. Está trabalhando. Está trabalhando ainda. A Renatinha. Mas o núcleo mesmo somos nós 5 que não para o ano inteiro, assim. Então agora já começa realmente ver outros editais, pensar na curadoria. É sobre isso que eu ia perguntar até. Depois eu vou perguntar sobre o 23. Vamos só... 23, já estou no 24, né? No 23, qual o balanço geral que vocês têm, assim, vendo o 22 como foi, agora o 23 com essas novas parcerias, com esse dobro e mais de espetáculos, né? Como que vocês conseguem aí fazer esse balanço num breve falar aí? O que vocês acham? Eu acho que acho que como a Ale colocou, a Amanda também colocou, assim, a gente consegue verificar uma diferença de momentos, a diferença de coisas que a gente conseguiu. Acho que é importante colocar que, assim, algumas coisas que a gente acredita, né, como a Ale colocou, a questão, a gente tem um interesse muito grande em cada vez mais diversidade, cada vez mais acessibilidade, né? Cada vez mais a democratização desse acesso, espalhar mais na cidade, construir um desejo algo que a gente fala muito, assim. A gente falava antes de estar aqui, e eu posso dizer que a gente continua falando, assim. A gente entende que os festivais em Londrina, o Filo, né, ele é a ponta de um processo de uma boa política pública de cultura feita. Assim. Com toda certeza. Ele é a festa, né? Por isso o festival. A grande festa. Exato. Para ter uma festa, a gente precisa ter uma política de cultura muito viva, pulsante, assim, o ano todo. E aí a gente está tentando colocar isso, assim, né, nessas edições do Filo que a gente participou, assim, de pensar em construção de coisas, pensar em legados. Eu não gosto dessa palavra, me lembro do legado da Copa. Mas pensar em quais as consequências o Filo pode deixar pode construir, pode construir junto com a cidade, junto com Londrina, junto com as pessoas que trabalham nas artes em Londrina, com a cultura. Acho que em alguns tem um avanço de 2022 para 2023. Acho que foi um avanço muito certeiro, que os resultados são, assim, imensuráveis. Foi ter uma curadoria mais ampla, né, com mais pessoas, com Ed Mansan, Karen Louro e Amanda Marcondes, que toparam e vieram participar da curadoria, né? Trouxeram aí cada qual suas visões, suas análises. Explica um pouquinho para quem está vendo o que a curadoria faz, assim. Tá. Como que ela chega para vocês e fala, tem esse artista aqui, como que é quem que fala o processo? Bom, a gente tem o banco de propostas, né, do Filo, ele fica aberto o ano inteiro, então qualquer grupo pode encaminhar a sua proposta artística, espetáculo, intervenção, e a gente faz essa análise do banco, das propostas que estão lá, e além disso, os curadores podem trazer propostas de coisas que já assistiram, que acham que compõem bem a edição. Certo. Então, esse ano a gente se juntou durante uma semana inteira, todos os dias à noite, para analisar essas propostas, tanto do banco como trazidas pelos curadores. Certo. E aí a gente assiste tudo e conversa e vai desenhando essa programação. Então existe uma linguagem que vocês já têm
anterior ou ela vai se formando na curadoria? Ela vai se formando. Vai se formando. É mais orgânico mesmo, Sim. né? Não é uma coisa, nós queremos algo... Não é um tema dado. Não tem tema dado. Não. Vai muito do que chega essas propostas, né? E quando a gente fala a proposta dos curadores, que nesse ano foram 8 pessoas, são dessas 8 pessoas. Então, essas propostas são colocadas, tanto essas propostas das pessoas que levam quanto do banco, e elas estão colocadas e elas vão e vamos conversando e definindo isso, né? Esse desenho você vê no final. E aí é onde a gente entende também como é que ficou. Mas ele depende também dessa demanda, tanto de quem envia as propostas, como o que a gente assiste, ou conhece, ou, né, ou já viu, ou traz essa proposta. Sim. O que é legal também falar é que isso tudo, cada espetáculo que foi selecionado, é selecionado em comum acordo com 8 pessoas. O que não é fácil também. Uau, não. Porque você tem que conversar, você tem que, né, argumentar, a gente, defender. Todo mundo tem que entender que isso é bom para todos, não é só tem que para mim, não é a saber, minha proposta que é importante, né? A minha proposta está ali junto. Então, esses curadores vão assistir o espetáculo presencialmente ou é só o material online? Como que é? Tem esse patrocínio, de repente, o curador, alguém lá da Itália, por exemplo, manda um espetáculo para vocês online e há uma curiosidade de ver presencialmente. O Filo tem apoio e patrocínio para esse tipo de curadoria presencial? Atualmente não. Atualmente, bora pedir. Não. Seria o ideal, seria o ideal ter, né? mas não tô tem. doido pra ir pra Itália. Leva eu também quero. Eu acho que como todas as áreas, né, do festival que a gente está tentando reestruturar, a curadoria também é uma área que a gente está fazendo esse pra processo. Investir. Então, por exemplo, esse ano eu consegui acompanhar o Festival de Curitiba. Legal. Né? Então, eu assisti lá a Caraíba, que foi um espetáculo que veio também. Que também gravou o podcast. É verdade. Aqui, que foi muito legal. Esses dias, eles nem sabem, mas eu estou me articulando. Vamos ficar sabendo agora. Primeira mão, gente. Extra. Com o Festival de Manaus, que vai acontecer em outubro. E que talvez a gente vá acompanhar, vamos ver. Que legal. Então, acho que assim, a gente sabe da importância que é acompanhar com certeza de perto, né, as produções, da super diferença do que só a análise do material online. Mas é realmente uma área que a gente ainda precisa de investimento. Assim. E mesmo que tenha investimento, nunca dá para você... Todos os espetáculos que estão na mesa, não dá para você ter visto todos ao vivo, assim, né? Presencial. Não. Então, um ou outro normalmente vai. Mas, às vezes, se você consegue ter uma pessoa da curadoria que viu e que pode passar essa impressão, porque, claro, às vezes a gente está assistindo um material gravado, ele talvez não dê aquele impacto. E, às vezes, alguém que assistiu... Sim. Porque, às vezes, claro, a curadoria toda não vai conseguir. Mas alguém que assistiu... legal, ó, eu assisti. Isso aqui que a gente está vendo talvez não seja assim. O impacto presencial é diferente e tal. Então, claro que a gente sabe que ajuda, assim, né? E a gente também... os meninos são atores, né? Palhaços. E a gente tem o nosso material que a gente envia para outros festivais e para Sesc, SESI. Então, a gente também tem essa sensibilidade de entender que o que está gravado, a gente precisa colocar um filtro, né? Sim. E quais são as expectativas para o próximo ano do Filo? O que vocês já estão articulando, como vocês me falaram, né? E como que estão as expectativas? E também aproveitar esse momento aqui para vocês falarem o acesso de como as pessoas, quem quer ajudar o Filo, né? Como patrocínio, como apoiador, o que as pessoas físicas, não só jurídicas, podem fazer para que o Filo, essa entidade, essa persona, que é tão especial para a gente aqui em Londrina, todo mundo tem muito carinho pelo Filo, né? Eu já sempre falo para vocês que assim, eu sou apaixonada pelo Filo, como o Plantão Sorriso também. E, enfim, pela arte da nossa cidade, a gente sabe quantas pessoas importantes, geniais e bacanas a gente tem aqui e como essa abertura do festival faz a gente ter trocas, né? Então, assim, como vocês podem ficar à vontade para pedir mesmo patrocínio, abrir, falar do site, falar do Instagram, e como essas pessoas podem entrar em contato com vocês para, de alguma forma, ajudar para que o Filo de 24 seja triplicado, ou quadriplicado, quintuplicado. Não sei como é que fala. A ideia é essa.
Eu acho que colocar, a Amanda falou do banco de propostas, quanto mais propostas a gente puder receber, melhor, assim, é uma inscrição bem simples, tá no site filo.arte.br, tem um link lá, o banco de propostas, é um primeiro contato para a gente conhecer o material, saber um pouquinho sobre os valores esperados, então quanto mais a gente receber, melhor, a gente realmente analisa o material que chega lá, né, junto com essas pessoas convidadas da curadoria, né, que vão trazer as suas visões também e outras indicações. A gente tem o projeto do Filo 2024, está inscrito, né, na Lei Rouanet. Está na Lei Rouanet. Tem a possibilidade de receber o incentivo federal de empresas e pessoas físicas, pessoa jurídica, pessoa física. Está lá também, é possível. Legal. A gente está na expectativa, ele também está inscrito no Profice, né, que é o programa de financiamento do governo do estado, né, assim, foi habilitado, estamos esperando aí o processo final de seleção, mas quem sabe, se selecionado também vai poder ser apoiado por empresas, né, via isenção do imposto de renda. ICMS. Imposto de renda na lei de incentivo federal, na lei de incentivo estadual, né, que é o Profice, com ICMS, que é o imposto estadual. Que é também para variar as fontes de recurso, né? Claro, abrir, porque né? para triplicar, a gente precisa implementar os recursos do festival. Também porque a gente tem algumas coisas em mente. Coloquei aqui que a nossa ideia é espalhar ainda mais pela cidade, que ele aconteça em outros pontos. É muito importante que ele aconteça no Ouro Verde, é mágico quando a gente vê aquele espaço da faculdade cheio. Foi muito importante para a gente ter estado aqui no Vila Rica, porque é um espaço... acho que o espetáculo que eu mais gostei na história dos que eu assisti aconteceu aqui nesse espaço, ainda antes da reforma. E é muito bom assim, poder estar aqui de volta, assim, foi muito importante, né? Agora com toda a estrutura e a reforma, como ele está muito bonito. Sei que o público gostou muito de poder voltar para o Filo aqui no Vila Rica. É muito importante estar aqui, mas a gente quer estar em mais pontos da cidade. Sim. Mais pontos, pensando realmente em ocupar mais pontos, e como o Ale sempre coloca, e que a partir desse movimento, ou antes desse movimento, para que esse movimento aconteça, que seja algo contínuo. Né? A gente não quer só ir lá para uma região descentralizada, fazer uma apresentação e ir embora. Não. Colocar na cidade realmente o Filo, na Zona Sul, Oeste, Leste. E que aquilo continue reverberando de alguma maneira, que aconteça em parceria com algum projeto cultural que aconteça lá. E que isso reverbere, que isso... Projeto cultural social, né, também, né? Exato, que é bacana. Que tenha consequências. É algo que a gente fala muito, assim, que o festival, ele precisa ser causa e consequência, assim, ele precisa ser causa de um teatro efervescente, de artes cênicas efervescentes, mas precisa trazer consequências para a cidade, em vários níveis, em vários aspectos, para várias pessoas. Esse é o projeto que vocês estão ali... são o princípio. Os princípios, isso é legal. A gente tem uma demanda que é nossa, assim, a gente, desde 2022... O Filo tem espetáculos com interpretação em Libras. Isso que a gente ia colocar também foi muito legal isso, né? É muito importante. A gente tem uma demanda reprimida para que esse público venha assistir, mas também tem uma demanda a ser construída. Com a comunidade para que venham, né? Para que saibam que é possível, inclusive para que façam, né? Para que sejam agentes das artes, da cultura. Então a gente tem uma demanda de acessibilidade, para incluir audiodescrição, para incluir um espaço para pessoas, de repente, do espectro autista possam assistir e vivenciar os espetáculos, né, dentro de respeitados os limites, né, dessa condição. Da som, a luz, né? Tem todo tem toda uma preparação. Enfim, é algo que a gente quer avançar, que a gente tem planos para isso. Entre outras coisas que a Amanda Freire e a Alexandre Simeone vão falar agora. Então vamos, gente, pra gente finalizar, vamos falar, terminar. Das expectativas de 24. Eu até me perdi. Achamos. Ele falou bonito. Esse rapaz fala bonito demais. Eu quero ouvir mais no podcast, hein, Lucas? Lucas, me chama, Lucas. A gente chama. O Lucas chama também. É Lucas. Não, eu acho que é isso, assim, que o Gerson muito bem falou. Muito falou. Desculpa.
Eu acho que para a próxima edição a gente quer fazer maior, quer fazer mais rua, quer fazer outros locais da cidade, quer ter uma adesão maior do público de pessoas surdas, né? Eu acho que é por isso. aí. E eu acho que o mais importante, como o Gerson Lambreta falou, como o Lambreta falou, o que é mais importante é que é isso, assim, a gente vê o festival mesmo como esse ponto, como essa festa. Para que isso aconteça também, para que as pessoas venham aos espetáculos, para que a gente possa também levar o espetáculo para outras regiões e que o público vá, é importante que a gente construa isso durante o ano todo. E a gente não é só o Filo. Sim. Que o Filo dê esse start também, ou que dê esse apoio institucional, ou que a gente fale... Para os grupos, né? Para os grupos, porque a gente tem muita produção. Sim. Né? Produções nossas, que acontecem o ano inteiro. Tem espaço, tem as vilas culturais, Sim. que estão descentralizadas, Sim. que são espaços muito importantes. Com certeza. Né? Então, assim, se durante o ano todo esses espaços conseguem funcionar, conseguem trazer o público, quando você tem um festival, estamos falando de Filo, mas Sim. é o festival de música, o festival de cinema... Sim, festival de dança, festival né? de palhaço. De palhaço, Sim. Exatamente, assim. Eco. O eco, exato. Eco, e aí, porque quando você tem esses momentos, você construiu esse celebração, público. Né? Sim, Um festival não constrói sozinho esse público. Ele precisa que esse espaço seja preenchido durante o ano todo. E que as pessoas entendam que a gente tem produções o ano todo, tem espaços que podem receber, mas também precisamos criar espaços. Sim. A gente precisa... é legal a gente falar, vamos levar um espetáculo para fora do centro? Dá para fazer. Durante um festival, dá para fazer. Sim. Mas a gente vai levar pontualmente. A gente precisa que aquele espaço esteja lá o ano funcionando, né? O ano inteiro, Sim. recebendo público o ano inteiro. Sim. Para que quando você tem a festa, aí sim o público vai muito mais. Então, eu acho que quando a gente fala em expectativa... A ASPA, no caso, a gente está até o ano que vem, mas a expectativa é para 10, 20 anos. A gente quer muito mais que isso, assim, né? E sabendo que, assim, até tem um impacto, inclusive, tem uma possibilidade de impacto, inclusive, econômico para a cidade, que é um aspecto importante a ser considerado no festival, né? A gente está falando muito das questões a serem construídas com o público de Londrina, mas tem uma possibilidade e um vácuo até a ser ocupado para ter consequências positivas para a rede hoteleira da cidade, para receber outras pessoas, né, para a rede de restaurantes e bares e comércio. Lojas e tudo mais. Né, para trazer pessoas da região, do estado. Né? Londrina, a gente já está recebendo, a gente tem uma senhora que é incrível, a Marli, né, que veio assistir o festival pelos 2 anos e por assistir tudo, a gente acabou tendo um contato mais próximo com ela. E a gente vê que, além de tudo, a gente tem a possibilidade de fazer o festival. Londrina não é tão grande como grandes centros, mas tem um potencial de fazer um festival que possa receber, inclusive, esse público de fora de maneira afetiva, assim, né? De maneira calorosa. Sim. Né? As pessoas vão se sentir realmente bem recebidas aqui. Então, com esse envolvimento também de outros atores, de outros setores da cidade, não só o cultural, que é possível, assim, essa cadeia ser mexida para todo mundo. Gente, as expectativas são lindas. As expectativas foram criadas. As expectativas foram criadas, o coração ficou quentinho. Eu conversaria com vocês a tarde toda, mas eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Agradeço muito enquanto pessoa, artista, pela responsabilidade que vocês pegaram para vocês. Vocês são pessoas corajosas. Trabalhar com arte tem que ser muito corajoso, tem que amar muito, né? A gente sabe que trabalhar com pessoas, a gente estava conversando, né, Amanda? Não é uma coisa fácil, ainda mais com artistas, né? Mas a gente percebe a paixão de vocês e como vocês levaram isso com tanta responsabilidade, cuidaram tão bem dessa persona, que é o Filo. Espero que a gente se veja muito mais vezes, que o Filo tenha essa continuidade mesmo anual e que seja a grande celebração onde vilas culturais sejam mais habitadas, né? Onde os espaços sejam mais abertos e flexibilizados. No caso do Espaço Vila Rica, a gente está aqui aberto para a gente conversar de flexibilização, porque o espaço está aqui e é para o povo, para a cidade, né? Então é isso, muito obrigada. Pessoal, foi uma honra encontrar vocês de novo, estava com saudade. Foi uma baguncinha boa que a gente fez aqui no Filo, né? Foi delícia. Então, pipoca. Ai, pipoca. Eu vou vir depois a gente dia, come uma pegar, pipoca. Não tem problema. Sigam nossas redes sociais e até a próxima, gente. Obrigada.